Olá, meus amigos, graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouco meio que complicado, mas devemos falar, devemos saber de algumas coisas. Eu sei que já na internet já há várias pessoas que comentam de diversos assuntos, isso no campo secular, no campo religioso, na política, enfim, em todos os âmbitos sociais das nossas vidas, né? Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre apologias. Vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo dentro da nossa área, da nossa parte, né? Da nossa visão protestante, ok? Então vamos falar sobre um pouquinho sobre apologia, o que está acontecendo em cima dos púlpitos, o que está acontecendo um pouco nas igrejas, o que está acontecendo nas regiões. Aonde fala-se de Jesus, trata-se um pouco sobre apologias, né? As pessoas acabam cometendo algumas coisas que fogem da visão que Cristo deixou para que todos pudessem seguir. Quando Jesus Cristo ele começa a sua carreira, ele começa o seu ministério terreno, ele deixa bem claro vários tipos de situações. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estas situações e sobre estas apologias em questão, ok? O que está acontecendo hoje dentro das igrejas, dentro, né, das congregações, é uma coisa que vem incomodando a várias pessoas. As pessoas às vezes falam assim: reverendo, por que o senhor não grava um vídeo para falar sobre algumas situações? Há situações que as pessoas têm que elas mesmas perceberem o quanto elas estão errando. Então fica um pouco difícil da gente colocar tudo isso em vídeo ou gravar áudio para gravar vídeo, enfim, fica um pouco difícil. A gente vai falar sobre apologia ao diminualismo, apologia à imersão sensacionalista da parte negativa, apologia à radicalização, apologia a antropocentrismo, ok? Então nós vamos falar 1, 2, 3, 4 tópicos sobre apologias. A gente vem vendo em vídeos, lives, várias situações dentro do Facebook, onde muitos pastores, muitos ministros, pessoas que querem pregar, pessoas pregadoras que pregam o evangelho, fazendo vários tipos de apologia ao diminualismo. Isso de um modo geral vem acontecendo aqui no Brasil, e a gente vem sinalizando, a gente vem conversando, a área teológica, os grupos teológicos vem discutindo, debatendo sobre esses assuntos, para que não haja tanta ignorância da parte de tais pessoas, para que não se propague mais o mal do que já vemos hoje no nosso país, né? Então vamos tentar um pouquinho passar através desse áudio, né? Vai estar uma fotozinha lá no vídeo, mas vai ser um áudio, um pouquinho do que é a realidade. Então assim, a Bíblia, ela é muito clara, a sua pregação no Novo Testamento, ela é bem clara quando ela vem dizer que Cristo vem para salvar. Cristo veio para perdoar, para regenerar aquilo que estava destruído, para trazer para si aquilo que foi outrora se perdido. Enfim, Cristo jamais teve a intenção de julgar, subjugar e deter alguém. Jamais, Cristo jamais teve essa intenção. Então quando a gente fala sobre o diminualismo, né, você vê várias pregações que se inicia desta forma, né? Pessoas colocando pessoas abaixo de pessoas, e assim vai diminuindo as ascensões e as pessoas vão aplaudindo esse tipo de situação, né? As pessoas vão conseguindo, não conseguem entender e acabam gostando daquela situação. Um exemplo disso é quando um pregador ele começa a ser um pouco antropocêntrico e ele traz para si, né, palavras que Deus não falou. Deus, ele não, através de Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele não diminui ninguém. Deus, ele não diminui ninguém. Ao contrário, ele deixa você com o seu livre-arbítrio e você mesmo faz as suas escolhas. É muito difícil você ver no Novo Testamento Deus falar
que Ele está olhando enquanto você está julgando? Muito difícil. Ele está sempre olhando porque Ele tem a onipresença, então já faz parte do ser de Deus, da existência de Deus. Isso já faz parte, então não tem como a gente colocar palavras que Deus não falou. Então esse termo, né, de que Deus Ele está olhando você fazendo algo que esteja massacrando uma outra pessoa, esteja caluniando, difamando, que esteja diminuindo, que esteja sugando esta outra pessoa, você está diminuindo em si até mesmo as palavras que já saíram profetizadas, né, da boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele já sempre disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Pronto. O apóstolo Paulo, na sua existência, sofreu, né? Todos nós sabemos, né, da história. Então, assim, ele jamais, em nenhuma parte da Bíblia, ele deixa a desejar em questão de proferir o amor. Ele não incitava as pessoas a fazer algo que fosse prejudicar uma outra pessoa. Ele não incitava, ele não usava conjecturas ou tipologias para denegrir a imagem de outras pessoas. Ele simplesmente pregava o amor. Aonde você vê essa base bíblica sobre o amor? Eis que um novo mandamento vos dou, João 13, versículo 34. Amai-vos uns aos outros. Sem o amor não tem como, não funciona. Entendeu? Então, assim, nós temos que perceber de uma forma teológica, até mesmo de uma forma geral, que se a gente continuar cego, vai ficar difícil. Entendeu? A antropologia, né? A apologia da imersão ao sensacionalismo, né? O que a gente fala sobre sensacionalismo negativo? Quando é algo positivo, construtivo, amém. Mas existem muitas situações hoje que estão acontecendo que está puxando para a área negativa. E as pessoas sábias da nossa geração não estão conseguindo repassar essa informação com tanta exatidão. Esse é o problema hoje na nossa geração, de querer proliferar uma informação negativa e causar um transtorno que vai abater uma massa. Então é muito difícil, né? A gente vê nas redes sociais, né, pessoas do nosso credo. Hoje eu até postei uma situação assim, pessoa do nosso credo que vai de encontro a outras pessoas de fins de interesse e acaba prejudicando a imagem e o testemunho de Cristo. A própria Bíblia diz que, né, que aquele que der um mau testemunho, aquele que testemunhar manchando a imagem de Cristo, esse já estará condenado. Isso aí é bíblico, né? Eu estou falando de uma forma coloquial que todos nós possamos entender. Então, assim, aonde nós vemos base bíblica para o sensacionalismo negativo não imperar, né? Mateus 6,10: venha na oração do Pai Nosso, o teu reino, né? Nós não, o teu reino, e seja feita a tua vontade. Aí você olha uma live e tem lá um amigo, uma amiga profetizando, dizendo que Deus vai fazer, vai acontecer, vai te dar isso, te dar aquilo, e você curte, você agradece, você se sensibiliza, a sua endorfina cerebral ela é ativada, as suas emoções é ativada e acha que Deus está no negócio. Deus não está nesse negócio, né? De forma alguma, Deus não está nesse negócio. Nós não mandamos em Deus. Entenda bem, nós não podemos ser antropocêntricos, né? Puxar para nós a atenção que não é referente a nós. Não tem como fazer esse tipo de atividade, porque isso pertence a Deus. Deus, a parte teocêntrica, a visão agora é cristocêntrica, também a visão para Cristo. Então, quando você tira essa visão, essa imagem do Criador, e você traz essa imagem para você, você acaba tirando o crédito
do Criador e passando o crédito para a criação. Isso não pode acontecer. Esse crédito, ele é de Cristo. Esse crédito é de Deus. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Pronto. Não era o princípio o homem, não. Era o princípio, era Deus, era Cristo. Então hoje, o que está acontecendo? As pessoas elas estão esquecendo que há um Criador e que o Criador age de acordo com a vontade dele, não com a nossa vontade. Não tem como. Nós não podemos mandar nas vontades de Deus. Ele que é o Criador, nós somos a criação, né? E na oração do Pai Nosso, Cristo, através da cruz do Calvário, ganhou para nós o título de filho, ou seja, saímos de criação para filhos de Deus a partir do momento que nós declaramos a nossa fé em Cristo Jesus. Ok? Outra coisa que vem acontecendo e vem acontecendo muito, e eu venho explicando isso em redes sociais, né? Mateus 7, versículo 1, não julgueis para que não sejais julgados. Isso você vai lendo, você vai ver o texto todinho, e Jesus Cristo ele vai ensinando e a gente não vai aprendendo. Quantas pessoas iniciam suas pregações, iniciam seus discursos, suas palestras, julgando pessoas? Quantos juízes são constituídos diariamente em seus púlpitos, em seus ambientes professos? São muitos, né? Houve-se naquele tempo uma mulher que foi acusada de adultério. Os fariseus, eles aproveitaram aquela situação para querer prender Jesus naquele momento de se ele fizesse um julgamento errado. Jesus, sabendo das intenções dos seus corações, né, e mesmo assim vendo que a situação em si ali era um pouco muito delicada, não vou dizer pouco, era muito delicada, ele preferiu não julgar. Prestem bem atenção, ele preferiu não julgar. Ele simplesmente abaixou-se, escreveu na terra algo que ele escreveu na terra. O pessoal continuou a indagá-lo. Ele pegou, simplesmente ele pegou, levantou e perguntou, e disse: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Naquela época, o homem que não se declarava um pecador, ele era punido também segundo as leis judaicas. Então, assim, ninguém naquele momento conseguiu acusar Jesus de alguma coisa, e também aquela mulher que fora pega em seu pecado. Jesus olhou para ela, perguntou para ela: onde é que estão os seus acusadores? E ela disse que não tem. Então vai e não peques mais. Simples assim. Não houve julgamento, não houve contenda, não houve proliferação de palavras não ditas, injúria, calúnia, difamação. Não houve esse tipo de situação da parte de Jesus Cristo e muito menos dos seus discípulos. Agora, eu estou falando nós no modo geral, isso é para o mundo todo que hoje professa a fé no Senhor Jesus Cristo, são cristãos, são protestantes declarados. Fazemos tudo o que Cristo deixou ao oposto. Fica difícil. Assim fica muito difícil. Não podemos agir dessa forma, né? Então, assim, nós vimos hoje quatro tópicos de apologia que vem acontecendo na nossa esfera, né, na nossa esfera do século 21, né? A gente acaba diminuindo, a gente acaba imergindo um sensacionalismo negativo, a gente acaba fazendo uma radicalização apologética, a gente acaba fazendo uma apologia antropocêntrica. Por quê? Porque isso acontece e acontece mesmo, ok? Eu espero que eu tenha ajudado a todos vocês com essa simples explicação de algumas situações, tá?
Que Deus abençoe a cada um, que Deus possa falar melhor em vossos corações, que o Espírito Santo que foi deixado para nós possa vos consolar e vos dar entendimento em nome de Jesus Cristo.